Olá, boa tarde, tudo bem? Quinta-feira, 17 horas, e estamos aqui com mais uma live do Envelhecendo. Daqui a pouco a nossa convidada, hoje a gente tem convidada, a Raquel, e a gente vai conversar sobre crenças limitantes e como a gente pode trabalhar para. Oi, Raquel, já vou te chamar. Olá, Oi, boa tarde, tudo boa bem? tarde, bem? Bem, bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Estou olhando a minha iluminação aqui. Eu acho que tá legal, né? Nossa, tá bom, ficou lindo esse azul aí atrás. Ah, pois é. Aqui o espaço é muito lindo aqui. Eu falei, vou colocar um cantinho bem especial aqui para poder estar com vocês Bem hoje aí. gostoso. Eu tô aqui assim, eu tô num calorão, assim, porque eu passo muito calor, não sou muito chegada, sabe, no verão. Meu Deus, eu não sei como é que tá. Você tá em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte. Eu não sei como é que tá aqui, mas como é que tá aí. Mas aqui tá assim, muito seco, com muita queimada. Aqui também tá bem quente, assim, sabe? Esses dias, as 2 semanas atrás estava muito frio, mas agora já esquentou um pouquinho. E aí eu tô assim com a pele, né? Tipo, o olho meio que arde, a pele meio, mas tá tudo certo. Vamos embora. Então, Vamos Raquel, que vamos. obrigada de É novo importante. por ter aceito esse convite. Olá para o pessoal que está chegando, bem-vindas, bem-vindos. Eu sempre gosto de começar a live assim, contextualizando um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu comecei o perfil faz bem pouco tempo, acho que uns 3 meses mais ou menos. E a ideia desse é um espaço de diálogo para Sim. conversar sobre envelhecimento positivo. O que é isso? É a gente pensar e enxergar e viver o processo de envelhecimento como mais uma etapa da nossa vida e uma etapa que pode ser tão boa quanto qualquer outras Uma delas, etapa linda, maravilhosa, né? né? E que eu acho que a gente, claro, a gente sabe que algumas limitações podem vir a acontecer, mas quanto antes a gente estiver se preparando para isso e quão mais a gente aceitar as coisas com naturalidade, melhor para nós mesmas, né? É verdade. E aí, com esse espaço aqui, eu sempre interajo com quem está aqui me visitando, enfim, o que as pessoas querem ouvir aqui nesse espaço, né? Porque se a gente está fazendo para conversar, tem que ouvir o que as pessoas querem. Tá. E daí eu sempre coloco as enquetes, enfim, e um dos assuntos que eu tinha colocado lá uma vez, assim, quais seriam as partes positivas do envelhecer e quais seriam as partes negativas. E o que algumas pessoas, muitas pessoas colocaram na parte negativa é a questão assim de assumir. Eu vou inventar vou ser Drummond aqui, vou inventar uma palavra, tá? Mas Tá. assim, se vestir com essa carga da velhitude muito pesada, assim, tipo, ai, agora que eu fiz, e eu não tô nem falando de idade e volume mesmo, assim, ai, agora que eu fiz 40 eu não posso mais fazer isso. Aí agora que eu fiz 50 eu também não, agora não posso mais usar regata, É porque verdade. meu braço não fica bom, sabe? Essas coisas que podem ser físicas, mas principalmente as limitações emocionais que a gente vai carregando ao longo da vida e que aflorescem agora. Aflorescem? Afloram, né? Afloram. Ou então, essas informações externas que vêm da gente de que depois de tal idade você não pode fazer isso. Que a gente chama disso, dessas crenças limitantes e que realmente nos puxam para baixo, né? Não deixa a gente seguir para frente. E aí a gente conversando, né, que a gente viu, fazendo um curso lá, vamos fazer live junto e tudo, É verdade. nos achamos, né? Nos Eu encontramos, vamos nos dizer assim. encontramos, E aí falei, acho que pode ser uma coisa bacana, porque essa questão da programação neurolinguística e tudo mais, e como é que a gente pode organizar e programar a nossa mente para que ela enxergue as coisas de uma maneira mais positiva. Então, essa é a historinha.
E daqui para frente é com você. Você se apresenta e a gente já começa a conversar. Então, gostaria muito de agradecer o seu convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com você, tá? E falar de PNL para mim é muito gratificante porque eu sou completamente apaixonada com essa metodologia. Tem alguns anos que eu trabalho com ela. Eu acredito muito nesse processo, entende? Existem vários processos, mas para mim a PNL é incrível. E eu gostaria também de dar um oi pro pessoal que estão aí conosco, a Jaqueline também. Jaqueline que está aí, ela é Tem psicóloga. a Thaís, a Leia também estão aqui. Ai, que delícia te ver aqui, Leia! Do outro lado do mundo, que saudade de você. Olha, estamos internacionais aí, A ó, gente está internacional. muito. Não, você não está entendendo o quão internacional a gente está nessa live. Tem muita coisa internacional. A Angelina também está aí, em outro lugar do mundo. Muito Uau, bom. que bacana. Então vamos aproveitar que temos várias pessoas aí, nacionais e internacionais, vamos mandar aí bastante coraçãozinho, bastante aviãozinho. Mandem aviãozinho para os seus amigos, para os seus colegas, porque hoje o nosso assunto vai ser muito bacana. E Muito. principalmente quando a gente fala daquilo que a gente ama é diferente, não é verdade? Isso, tenho certeza. A gente fala com mais propriedade, com Ah, experiência e até sim, pelos falar com amor. relatos das pessoas. É verdade. Falar com amor é muito gratificante. E quando a gente consegue também trabalhar com aquilo que a gente ama, já é um grande ponto positivo também. Independe da idade, sabe? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões aí da idade, mas isso é independente de qualquer idade, nós conseguimos transmitir para as pessoas a nossa verdadeira essência. Então, isso já é um ponto muito bacana, onde nós podemos falar sobre isso, relacionar essas questões aí, porque as pessoas, quando elas estão mais velhas, as pessoas mais maduras, elas têm muito a oferecer. São muitas coisas a oferecer e essas crenças limitantes acaba que elas vão nos limitando mesmo. Mas eu sou Raquel Viana, eu sou especialista em PNL, inteligência emocional, também sou coach, desenvolvimento humano e estou aqui para contribuir com vocês com essa relação que nós temos com os nossos pensamentos e a relação que nós temos com as nossas crenças. O que que te limita hoje que faz com que nós não conseguimos atingir os nossos objetivos? Então, eu acho que hoje o assunto vai render, não Vai vai? render, vai render. Já vão colocando aí mensaginha, perguntinha, se alguém quiser. Eu já tenho perguntas que as pessoas me mandaram lá no direct, outros nos comentários, até de quem tem mais contato que mandou no WhatsApp ali perguntando. Então eu já vou de cara assim. O que é a tal da PNL? Essa é uma É a pergunta clássica. a clássica, tipo, já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Tem áudio para ficar ouvindo, para reprogramar a mente, sei lá. O que é essa tal de PNL e como é que a gente se apropria dela? Então, o PNL é uma metodologia, vamos falar que é uma metodologia ou é uma ferramenta que ela surgiu em 1972 através de Richard. Richard, ele era um matemático. Vou contar um pouquinho da história rapidamente, porque daí vai dar muita clareza, tá? Richard, ele era completamente apaixonado por matemática e aí também por pessoas. Então ele resolveu fazer psicologia na época e ele começou a estudar psicologia através da modelagem de três neurocientistas psiquiatras. Então ele conseguiu extrair o que tinha de melhor nessas três pessoas, entende? Levou para a psicologia, que é a área que ele estava cursando na época, e ele começou a perceber, Luciana, que naquela época, por que algumas pessoas elas tinham o mesmo diagnóstico, entende? Ok. Porém, as pessoas tinham o mesmo diagnóstico, porém, por que algumas pessoas elas tinham, por exemplo, um curto espaço de tempo, elas conseguiam melhorar e outras pessoas demoravam mais tempo? Então ele não estava conseguindo entender essa matemática aí, porque ele era matemático, então ele falava tempo, relação com diagnóstico, enfim. Ele E ele entendia a começou, questão humana, mas ele tinha que provar isso matematicamente num algum gráfico como, para ele fazer exatamente, sentido. como que isso funcionava? Se a pessoa tinha o mesmo diagnóstico, se as pessoas, por exemplo, elas passavam por situações parecidas, por que umas pessoas mais rápido conseguiam sair desse processo e outras não? E ele começou a estudar essas questões através dessa modelagem. E ele começou a fazer uma pesquisa lá na Califórnia, que ele pegava pessoas de sucesso
e pessoas que se sentiam fracassadas. Como que era o pensamento dessas pessoas? Então, as pessoas de sucesso, elas tinham pensamentos positivos, elas trabalhavam sonhos, visualizações, entende? Elas tinham, por exemplo, uma postura mais ereta. Então, ele começou a identificar Olha, qual que é até uma questão de postura até a física. postura, até Legal. a postura mais ereta. E aí ele começou a entender todos esses processos, que era a visualização, porque essas pessoas tinham visualização futura, elas sabiam onde elas queriam chegar, elas tinham sonhos muito bem definidos, muito bem coloridos, e elas tinham também a questão das sensações, entende? Então elas sentiam exatamente aquilo que elas gostariam de ter, enfim. E a audição conseguia ouvir sons desses processos baseados nos seus sonhos. E a postura, então, tinha várias características das pessoas que eram pessoas de sucesso. E as pessoas que se sentiam fracassadas, porque eu sempre falo que não existem pessoas fracassadas, existem momentos, Momentos. sentimentos. E o sucesso é a mesma coisa, né? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, né? É a pessoa se sentir nesse patamar de conquista e de sucesso, né? Sim. E aí, o que, que ele percebeu? Que as pessoas que elas se sentiam fracassadas naquela época eram pessoas que não tinham sonhos. Por exemplo, são aquelas pessoas que a gente pergunta assim: qual é o seu sonho? Ah, não sei, qualquer um. Não tenho Uhum. sonhos. Ah, eu nunca sonho. Então ele começou a perceber que eram pessoas que não tinham sonhos, eram pessoas, por exemplo, que não tinham suas metas bem definidas, eram pessoas que andavam mais cabisbaixas, com a postura mais caída. Então ele começou a desenvolver esse processo de colocar a mente das pessoas de sucesso nas pessoas que se sentiam fracassadas. Então ele começou a trabalhar essas pessoas através dos sonhos, através da visualização, da linguagem, das emoções, mudou a postura. E as pessoas elas tiveram um resultado muito rápido na época, sabe? A mudança comportamental dela foi muito rápida. Pessoas consideradas de sucesso, por exemplo, são pessoas que têm o diálogo interno positivo, entende? São pessoas que falam assim, ah, eu vou conseguir, isso vai acontecer, sabe? Vai dar Então, certo. Já deu vai dar certo. certo, já deu. Então, esse diálogo interno, porque é um pouquinho diferente de pessoas positivas. Porque pessoas positivas são aquelas pessoas que falam, mas elas não praticam, entende? Ah, eu Elas falam para os outros, realizar isso, mas lá dentro. lá dentro, exatamente, ela tem algum tipo de ansiedade, enfim. E o diálogo interno positivo, ele é de dentro para fora. Então, ele começou a colocar isso, né, dentro das pessoas que se sentiam fracassadas, o resultado foi muito grande. Então, o que, que ele percebeu? Que através dos sentidos, que é a fala, a audição, entende? E a visão, são os três sentidos que ele trabalhou muito, porque a questão do tato é relacionada ao sinestésico, e ele convidou o John Grinder, para poder compartilhar com ele todas essas questões, e ele era um linguístico muito famoso na época. Então, por isso, que aconteceu? Eles se juntaram e criaram essa metodologia, que é a programação neurolinguística. Neurolinguística. É Entendi. você programar a mente através da linguagem, dos processos comportamentais, para você conseguir mudar, entendeu? O seu pensamento e conseguir conquistar aquilo que você tanto almeja. Então, isso aqui é um pouquinho da história de onde surgiu programação neurolinguística. Que Então, bacana. para traduzi-lo, programação neurolinguística é reprogramar a nossa mente através das nossas escolhas. Então, isso é a definição de E aí, PNL. e aí existe técnicas para isso. Existem várias técnicas Entendi. de reprogramação mental. Só que para isso, o que acontece? Primeiro nós temos que entender qual que é a força do pensamento de cada pessoa. Da onde que vem esse pensamento? Qual que é a causa desse pensamento, entendeu? Então, Tá. muitas vezes está relacionado lá na infância, sabe? Algum processo comportamental ou alguma situação que a pessoa passou e faz com que a mente dela entenda aquilo como absoluta verdade na vida dela, e tudo aquilo que nós absorvemos como verdade vai para o campo físico e faz com que nós não conseguimos ter ação. É Entendi. como se a nossa mente fosse uma esponja, sabe uma esponja de cozinha, por exemplo? Aham. Fosse uma esponjinha.
Se nós pegarmos, por exemplo, uma esponja de cozinha e a gente colocar óleo, não vai absorver? Uhum. Vai. Se a gente colocar água também não vai? Vinagre, suco, café, refrigerante, qualquer coisa que nós colocarmos dentro dessa esponja, ela vai absorver. Porque a esponja, ela não sabe definir, ela não consegue definir o Ela que só que é aceita. óleo, ela só vai aceitar. Então, a nossa mente não é um órgão. Não existe um órgão que chama mente. Não existe. Não tem como você pegar na mente, não existe, ela não é palpável. Então, o que que ela vai absorver? Ela absorve tudo aquilo que nós vamos recebendo de mensagens através da fala, através da visualização e através da audição. Então, ela entende aquilo como uma verdade, sabe? E aí, nós vamos agir dessa forma. Entendi. Entende? Claro que Então, a gente tem N fatores também, né? Por exemplo, o ambiente exatamente. que você vive, Fatores. tudo isso. Mas eu acho que até dentro dessa realidade do ambiente existem pessoas que assimilam de uma maneira e pessoas que assimilam de outra maneira, né? Com certeza, porque a mente ela não entende o que é verdade, o que é mentira. Ela entende aquilo que você acredita como uma verdade. Por exemplo, eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui bem legal. Ai, Olha que só. delícia. Olha, Vamos, é eu já porque tô eu falando que sou tá bacana. Eu já tô professora é assim mesmo, né? Eu já estou anotando aqui, Thaísa, vai atento, que já falou que tá bacana, vai anotando, anota tudo aí, gente, vai mandando. Ah, pois é, porque professor é assim mesmo, né? Eu como treinadora, acaba que meus treinamentos têm muita dinâmica e tal. Então vamos imaginar, por exemplo, para vocês entenderem, tá? E vocês que estão aí com a gente, vocês vão responder para mim, tá bom? Senão não tem graça, né, Luciana? Então a gente fica aqui. Vamos É interagir. muito legal a gente ficar conversando nós duas, mas quem puder ajudar, é porque a gente Se sabe. puder colaborar aí, então vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, nós estamos aqui, né? Então preste atenção, pessoal, olha só. Não tem, tá? Não existe. Eu tô falando para vocês claramente que não tem pássaros voando para cá. Não tem pássaros voando para cá. Pássaros, sabe pássaros mesmo? Não Passarinho. tem, tá? Não existe passarinho. Passarinho voando para cá, passarinho subindo. Não existe. Não tem também, atrás de mim aqui, ó, tá vendo? Não tem dinossauros. Não tem dinossauro, não tem coelhos, não tem elefante, não tem, tá? Não tem pássaros voando para cá e nem para cá. Perfeito? Perfeito. Agora a pergunta é a seguinte: vocês conseguiram visualizar pássaros na minha frente? Dinossauros, elefantes? Respondem aí se vocês conseguiram visualizar. Eu vou esperar para responder, vou esperar para ver a resposta deles para dar a minha. Pois é. E não existe, viu? Não existe um coelho rosa aqui debaixo da minha mão aqui, ó. Não tem um coelho rosa, tá? Com o narizinho branco, entendeu? Com as orelhas grandes. Não existe, tá bom? Aí me responda se vocês conseguiram ver o coelho. Eu tô com o Tá vendo? elefante passeando aqui comigo ainda. Aí a pergunta é a seguinte: não existe. Não existe. É real? Tem pássaros aqui? Não tem. Tem elefante aqui? Não tem. Mas vocês foram condicionados a uma visualização através da fala. Então, se nós entendemos isso como uma verdade, nós vamos conseguir. Entende o que eu estou falando? Como que a nossa mente ela vai absorvendo aquelas palavras e nós começamos a imaginar e a visualizar aquilo? É a mente é assim. Meu coelho é branco. Claro, ia combinar mais. Eu sei por que que o coelho dela é branco, porque ela é consultora de imagem, ela já imaginou que o focinho branco já ia ficar melhor com o pelinho branco. Pois Né? é, a Thaís colocou aí, ó, coelho, elefante, dinossauro. Então, veja bem, se nós absorvemos isso, tudo essas informações que nós estamos, que nós somos levados a vida inteira dentro da nossa mente como uma verdade, acaba que nos impede de termos ações. Então, por exemplo, Lu, para você entender melhor, as pessoas entenderem melhor. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, por exemplo, eu tenho morro de medo de andar de avião. Nossa, eu não ando de Básico. avião de jeito nenhum.
Não ando, nossa, só de chegar perto do aeroporto eu já fico, já me dá ansiedade, já sofro e tal. E vamos supor, por exemplo, que o sonho dessa pessoa, o sonho de vida dela é ir para Disney. Vai Então, ser assim, complicado ir a pé. a pessoa talvez nunca vá na Disney porque ela tem medo de andar de avião. E aí, o que que acontece? Existe um fator existencial, por exemplo, que ela sofreu alguma, como é que eu posso dizer? Sofreu algum acidente aéreo, ela sofreu algo que faz com que ela, ou alguém se acidentou, sabe? Uhum. Não. E muitas vezes as pessoas falam comigo, não, eu só tenho medo. Entende? Então o medo, ele paralisa as pessoas em algumas situações, É muito, tá? porque você simplesmente acha que não pode seguir adiante, Exatamente. Daí porque a pessoa nunca vai para Disney, porque ela tem medo de algo. Então, o que que a gente faz? A gente começa a desenvolver um processo com ela para entender qual que é esse medo, por que que ela tem esse medo, entendeu? E uhum. aí a gente vai reprogramando a mente dela, sabe? Para fazer com que ela não tenha mais esse medo para ela conquistar o seu sonho. E isso nós vamos levando em tudo que a gente faz. Por exemplo, eu sou especialista em vendas, né? Eu trabalhei 25 anos com vendas, então nós temos uma técnica de como aplicar a ferramenta de PNL nas vendas. Então, são pessoas que falam assim, por exemplo, eu nunca vendi nada na vida. Nossa, eu não sei vender nada. Nossa, estou nessa lista, não sei Uma vender. péssima vendedora, entendeu? Então, isso aí é uma crença, porque nós podemos ser quem nós quisermos ser através das nossas escolhas. Não, por exemplo, eu quero ser uma exímia vendedora, entende? Então, a gente já vai considerando, vai trabalhando a nossa mente para isso. Bacana isso de trabalhar também Vai com esse tratando. desejo da pessoa, né? O que que você Exatamente. quer? Do que você quer se livrar ou o que você quer? É escolha. É escolha. PNL é escolha. Então, e só que é claro que tem pessoas e pessoas e tem situações e situações. Por exemplo, se chega uma pessoa e fala assim, olha, eu tenho uma questão que eu preciso trabalhar e tudo, só que se for um caso se for para a área da psicologia, a gente encaminha, Sim, porque porque teve algum tipo de trauma, isso que eu ia entendeu? falar, um tipo de trauma mesmo, por exemplo, a Kézia está falando de altura, mas Existencial. vamos pegar a questão de altura mesmo, ou do avião. Eu sofri realmente um acidente. Eu vi alguma coisa que me marcou demais, e aí é um trauma. E Exatamente. aí eu tenho É uma um outra trauma de existencial. tratamento. Aí é outra área. Agora é outra área. Agora, por exemplo, assim, eu tenho muitos adolescentes, por exemplo, que me procuram, jovens, né, adolescentes, que falam assim, eu não sei o que eu quero da vida, eu não tenho, para mim nada tem sentido, nada na minha vida funciona, tudo que eu faço está errado, caramba, tudo dá errado. Então, essas palavras, esses pensamentos que as pessoas levam ao longo da vida, faz com que vá para o nosso campo físico e as pessoas não conseguem, porque acaba que qualquer coisa que ela for fazer, ela já vai acreditar que não vai dar certo. Ela já Ela começa vai do acreditar princípio que vai dar errado. que vai dar errado. Então, esse tipo de crença é onde nós vamos desconstruindo, porque quando a pessoa consegue desconstruir isso, a vida da pessoa ela muda assim, cara, 200%. Muito. Entendeu? É muito significativamente, porque, por exemplo, eu estou com dando mentoria para uma moça, né, que ela tem autoestima muito baixa. A autoestima dela é extremamente baixa, entende? E hoje ela mudou a vida dela, assim, cara. Em 5 sessões, ela chegou e falou assim, Raquel, a família dela, a mãe dela, as irmãs dela me ligaram, falaram, cara, você mudou a vida da minha filha, porque é uma coisa que ela tinha dentro dela, porque a autoestima ela é de dentro para fora, entende? E tava tudo aqui, ó. Ela não acreditava nela, ela é engenheira e ela não acreditava na capacidade dela de ser uma pessoa melhor. Agora ela está tendo mais postura, ela passou a usar maquiagem, ela passou, sabe? A pessoa parece que ela vai trabalhando internamente e aquilo vai fazendo com que ela tenha Eu ação. acho que são essas pequenas travas, né? Então, trava. Conseguir me olhar no espelho e achar que hoje está mais bacana. Conseguir fazer uma atividade até o fim. Né? É, São essas catracas que vão girando e que você vai aos pouquinhos se libertando, né?
Exatamente. Isso tudo está relacionado com o autoconhecimento, né, Lu? Porque, assim, quando a gente trabalha o autoconhecimento, para mim, ele é a base de tudo, o autoconhecimento. Porque hoje nós somos quem somos hoje, baseado nas nossas histórias de vida, e tudo aquilo que a gente viveu. Você é quem você é porque você viveu isso tudo, entende? Só que o mais incrível é que nós podemos hoje, Lu, mudar de hoje para frente. Nós podemos construir uma história diferente, entendeu? E eu acho que é por isso também que quando a gente fala de envelhecimento positivo, é, entender que isso que você colocou no começo, né? Que a gente tem todo esse conhecimento, tudo que a gente já construiu até agora, as crenças limitantes podem estar lá, mas tudo que a gente já tem de conquista, né? E usar todas essas conquistas e daqui para frente, como que eu vou enxergar isso, né? Exatamente, porque o segredo é nós conseguimos ressignificar tudo aquilo que nós passamos de uma forma positiva, porque eu falo que até as coisas negativas que aconteceram na nossa vida servem de aprendizado. Só que as pessoas elas não podem viver de passado, entende? Sabe por quê? Porque o passado é o único lugar do mundo que nós não conseguimos mudar. Não tem Uhum. como você mudar seu passado, não tem como você mudar a sua história. Então, quando você começa a entender esse processo que através do autoconhecimento, você entende que você passou por aquilo, mas foi uma fase na sua vida, entendeu? Porém, vamos ressignificar, vamos entender o que foi de bom. Aí, às vezes, eu pergunto assim para as pessoas: me conta a sua história de vida. Quem é você? Aí as pessoas só colocam coisas negativas, Uhum. entende? Ah, eu era criança, daí meu pai largou minha mãe, e aí aconteceu isso, e aí eu fui para a escola, eu queria me apanhei na escola, e quando eu fui na adolescência, eu sofri bullying, e aí a pessoa só coloca as coisas negativas. E eu deixo a pessoa falar, falar, falar e Que falar e também faz falar. parte do processo, Faz né? parte do processo. Então as pessoas elas contam, tudo bem. E aí eu chego para eles e falo, aí eu começo a trabalhar, a mostrar para a pessoa o seguinte, que nosso subconsciente ele começa a absorver as coisas negativas e isso vai para a memória. Só que quando a pessoa ela consegue trabalhar e ela consegue entender que ela tem 10 coisas negativas e 1 milhão de coisas positivas na vida dela, aquilo que é negativo começa a ser tão pequeno que ela passa a enxergar a vida de uma outra forma, entendeu? Aí a gente trabalha outras técnicas, técnicas da gratidão, sabe? A técnica da valorização, técnica do feedback. Então, aí a gente começa a desenvolver e mostrar para aquela pessoa, entende? Que a vida dela é muito maior e que ela tem muitas conquistas a serem feitas através de a gente desprogramar, entendeu? Algumas coisas que foi relacionado lá na infância e mostrar para ela que muitas vezes aquilo não é uma verdade absoluta, sabe? E Então, até dentro dessa verdade, a Thaisa está falando aqui, né, que você falou desse poder das palavras e dessas afirmações, né, como verdade absoluta e que elas não são. É isso que você falou. não De é repente, uma situação que você vivenciou na infância e que te assim. marcou e que a esponja absorveu de uma maneira, mas não foi daquele jeito. Foi na E às sua vezes também, visão de criança exatamente. que a coisa aconteceu, né? Às vezes foi uma situação. Como, por exemplo, quando eu vou trabalhar, vamos supor, a pessoa, um médico, eu fui trabalhar um médico, o sonho dele era ser um bom palestrante. Ele é médico renomado, um médico incrível, super reconhecido, mas ele não subia no palco. De jeito nenhum. Entendeu? Mas ele queria dar aula, ele queria palestrar, e ele tinha um potencial incrível, só que ele não conseguia. Entende? E Uhum. aí, quando a gente vai entender esse processo, muitas vezes, às vezes foi uma coisa boba lá na infância, assim, que aconteceu, vamos supor, vai apresentar um trabalhinho da escola, e daí algum coleguinha riu. Rio. Ou alguém falou, seu trabalho é muito ruim. Coisa de infância, entende? Daí aquilo foi uma verdade e aí que gera ansiedade, sabe? Na pessoa e a pessoa começa a entender, ai, eu nunca mais vou subir num palco na minha vida. Não é assim, Eu às vou vezes você passar passa, vergonha de novo. e aí você vai levando aquilo ao longo da sua vida e você começa a ficar, sabe, passar por outros processos. E muitas vezes não é verdade, muitas vezes você tem um potencial incrível dentro de você, entendeu? Só precisa ser explorado para fora. Eu vi Então, nós isso falando de algumas técnicas, né, da gratidão, por exemplo.
Eu lembro uns anos atrás já, junto com um grupo de amigas, a gente participou de tipo um do desafio, aquele do pote da gratidão, Sim. né? Tem E vários. de ir colocando lá, todo dia escrever alguma coisa positiva que você aconteceu no seu dia e de colocando no pote. E daí eu lembro de uma colega que a gente tinha meio que definido o tamanho do pote e tinha dado, sei lá, 15 dias, alguma coisa, e ela falou, gente, eu não tenho mais, o pote não cabe mais. É. Porque ela falou, eu nunca pensei, porque a gente chega sempre no final do dia, ai, porque aconteceu isso, porque eu tô. E ela falou que começou exatamente esse exercício. E que tinha dia que ela tinha tanta coisa para colocar de gratidão ali que o pote não estava mais cabendo, né? E a gente, A às vezes, gra- se apega, eu falo que principalmente a gente que às vezes se expõe aqui em redes sociais, que, por exemplo, você faz uma coisa e aí as pessoas curtem, põem comentários legais, e uma pessoa põe um comentário mais desagradável. Em qual comentário que você se apega? No desagradável. No Então, desagradável. sabe o que aconteceu comigo uma vez? Foi muito interessante isso que você estava falando. Eu estava fazendo uma live porque eu fiz uma série, né? Que é a série do autoconhecimento. Aham. E aí, eu estava fazendo a série e eu estava explanando. Assim, não vou contar a história toda, mas a minha explanação era a seguinte, tá? Só para resumir para vocês. Aham. É, eu estava falando questão de sucesso e tal, qual que é o grau de energia que as pessoas gastam, igual, por exemplo, qual que é o seu comprometimento com aquilo que você realmente se propôs a fazer? Porque as pessoas falam assim, eu quero, vou fazer, mas elas não se comprometem e acaba não tem resultado e começa a culpar o externo. Então Uhum. era mais ou menos isso que eu estava falando. E aí eu estava falando sobre essa questão de sucesso. E eu coloquei um post nessa semana, lá no meu Instagram, falando o seguinte, que falou para aumentar o volume, deixa eu Vamos, vou ajustar um pouco. tentar, vou tentar o meu aqui também. Porque na verdade não é o nosso volume, né? O meu tá no máximo aqui O também. meu também. Perguntou, É, vê se melhorou ali. O meu já estava no máximo, mas vamos lá. tá, o meu também já está no máximo aqui. Então o que que acontece? Daí eu estava falando sobre isso, sobre sucesso e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu falei o seguinte, que eu criei uma vez, há uns anos atrás, uma hashtag. Foi uma brincadeira que é a seguinte: fica em casa vendo novela. E foi uma hashtag. E eu por quê? Eu não curto muito novela, né? Uhum. Então, ao invés de eu assistir novela, entendeu? O que que eu fiz? Eu gosto de ler, eu gosto de ir em evento, eu gosto de ir, sabe, em vários lugares, enfim. Aí eu fui num evento que eu estava em casa, era umas 7h30 da noite, e eu entrei no Google, no Simpla, e vi um evento de startup. Eu não sabia o que era startup na minha vida, eu nem sabia o que era startup. Aí eu liguei para uma amiga e falei, amiga, olha só, vai ter um evento de startup. Vão comigo? O que que tem de startup? Eu não sei o que era startup. Vamos nesse tal de Vamos startup. lá Isso, descobrir o imagina. que é isso. Vamos descobrir o que é essa tal de startup. E era umas 7h da noite, eu tinha que atravessar a cidade para poder chegar, tomar banho, me arrumar e tal. Peguei ela em outro bairro super longe e fomos para a startup. Quando nós chegamos lá nesse evento da startup, devia ter umas 200 pessoas e estavam lá o presidente, sei lá, chefe da Google e da Uber. É. Eles eram os convidados, Ah, legal. sabe? Você imagina você estar com essas pessoas ao vivo ali, podendo conversar, podendo dialogar e tal. E eu olhei para ela na hora e falei assim com ela: fica em casa vendo novela. Tipo assim, aí surgiu a brincadeira do fica em casa vendo novela. E aí o que que é, por exemplo, nessa live, né? Para concluir o seu pensamento. Eu nem falei desse assunto, eu estava falando qual que é o grau de energia que nós gastamos. Aí eu falei, só que a gente já estava num contexto, Entendi. desde o início da live. E aí eu falei assim, é a mesma coisa, por exemplo, enquanto tem pessoas que estão estudando, trabalhando, estão aqui adquirindo conhecimento, sabe? Pessoas crescendo, se fortificando, tem outras Buscando pessoas autoconhecimento e tudo mais. buscando e tem outras pessoas que estão em casa vendo novela. Então, essa foi a brincadeira que eu usei, só que nesse exato momento entrou uma mulher.
E ela pegou só essa frase. Só essa frase. Daí ela coloca assim, você é muito preconceituosa. Porque pessoas que assistem novela também são pessoas cultas, que não sei o quê, entendeu? Entendi. E aí todo mundo começou a colocar, escrever para, né? Para ela Assim, que por não exemplo, era isso que estava acontecendo. não é isso, não é isso, entendeu? Então, Entendi. assim, aí é normal, isso acontece, sabe? Porque são contextos, entendeu? E acaba que isso vai acontecendo, acaba que é normal. Aí quando você vê, a gente foi falando, eu falei assim, não, mas não é isso, né? E são outras coisas e tal. Mas aí a mente da pessoa, se ela absorve aquilo como uma verdade, entende? Ela começa a se sentir Por isso mal. tem que é E um não é perigo, verdade, é um entendeu? perigo a gente novamente aceitar as coisas como um fato isolado, né? Exatamente. Eu tenho medo de avião, ponto. Eu tenho medo de falar em público, ponto. Porque isso é uma fração do que aconteceu no momento e que te causou essa crença. Ou pelas coisas que É, você ouviu a vida inteira alguém falando que depois dos 40 você não pode a sua mais vida acaba. biquíni, sei lá. É. E se a pessoa acreditar nisso, ela não vai ter ação. É, Entendeu? Ela vai acreditar, ela vai achar, entendeu? Que a vida dela acabou. Não, minha vida acabou mesmo. Então, por exemplo, são pessoas que falam assim, pessoas de mais idade, tem algumas pessoas que ela fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, vou ficar assim o resto da vida, eu nunca vou mudar, não é? Tem pessoas síndrome que da falam assim, música da Gabriela, né? da Gabriela. Então, acaba que a gente consegue desconstruir. Não, você pode mudar assim. Você pode ser uma pessoa diferente, desde que você queira. É. Entende? Porque a força do pensamento, o nosso pensamento, Lu, ele é a força mais poderosa que nós temos na vida, é aquilo que nós pensamos, sabe? A O energia é poder muito do maior, pensamento né? e o poder da palavra também, sabe? O poder da palavra, ele é um poder muito forte porque você pode tanto destruir uma pessoa como construir uma pessoa também através da fala. É, Porque uma palavra maldita no momento certo, você destrói uma pessoa, entende? com Então, certeza. então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. E Como que esse a pessoa diálogo interno absorveu? também, né? Que você falou do diálogo interno, porque se você fica falando lá para você mesma que não pode, que não dá, que não... Não vou também, né? conseguir. Exatamente. Então, tem algumas técnicas, por exemplo, o que você absorve ao dormir, o que você absorve ao acordar. Porque Hum, os primeiros momentos, a primeira hora do dia, os primeiros 30 minutos do dia, aquilo vai definir o seu dia inteiro. Entendeu? legal. Aquilo define o seu dia inteiro. Então, por exemplo, se você, vamos supor que você trabalha, você vai sair de casa para trabalhar. Daí você já acorda e já pensa assim, por exemplo, ai, nossa, eu detesto meu trabalho. Caramba, nossa, não aguento mais ir para esse trabalho. Ai, que saco, ter que acordar para ir trabalhar. Nossa, eu queria ficar na cama, entende? Então você já acorda com esse pensamento. Esse pensamento vai fazer com que você tenha frustração durante o dia, vai fazer com que você não se sinta feliz, vai fazer com que você, por exemplo, não produza, não tenha produtividade durante o trabalho. Entende? Aham. Isso porque você já absorveu isso na sua mente e você não vai ter força para agir. Só que muitas vezes, o que, que acontece? As pessoas, às vezes, elas estão passando por um processo, às vezes que acontece da pessoa não estar trabalhando naquilo que ela gostaria de trabalhar naquele momento. Mas se ela tem o seu sonho bem definido, se ela tem suas metas, seus objetivos, entende? Determinação e foco, que é o que a gente trabalha muito dentro da PNL, que a gente leva essa clareza para a pessoa, ela começa a entender que aquele momento que ela está vivendo ali é um momento e uma oportunidade para ela conseguir algo lá na frente. Daí ela começa a transformar o pensamento dela, ela começa a ter mais energia porque ela tem visualização futura. Entendi. É o Então, momento aqui, é isso que não tá bom. Primeiro que você pode pensar de uma maneira diferente, você vai enxergando que isso é um processo para chegar lá.
para chegar lá. Mas aí a pessoa ela tem que ter esse processo lá na frente muito bem definido. Ela precisa ter essa clareza. E é onde que eu consigo trabalhar na pessoa. Porque a pessoa ela começa a entender, tá, tudo bem, eu não estou fazendo o que eu gosto hoje, mas eu vou fazer a diferença na minha vida para me conquistar lá na frente. Qual que é o processo? O que que eu preciso fazer? Planejamento estratégico, entendeu? Trabalhar o financeiro, trabalhar vários valores. Qual que é a minha missão de vida, a minha visão, meus valores, propósito? Então, tudo isso é trabalhado. E quando a gente consegue mostrar essa clareza para a pessoa decola, entende? A pessoa ela sai de um nível assim que ela muda o processo comportamental dela, que a gente fala de desenvolvimento humano, através do pensamento para ela conquistar o seu objetivo. Então, escolha. Eu escolho ser isso. Eu escolho ser aquilo, entendeu? Entendi. É onde a gente vai... E no geral, a gente não para fazer essa reflexão, né? Não tem tempo. É isso que você falou. Você pergunta para a pessoa, mas o que é o teu sonho? Nossa, o que você quer? Não sei. E às vezes, exatamente, e às vezes você pergunta para a pessoa assim, por exemplo, eu pergunto, quem é você? Quem é a Luciana, por exemplo? Aí a Luciana vai responder assim, eu sou médica, eu sou empresária, eu sou advogada, eu sou isso. Não quero saber o que você faz. Eu quero saber quem é você? Quem é você? Aí a pessoa fala assim, não sei. Entende? Então, assim, é uma pergunta muito simples. Se eu perguntar quem é você? Aí a pessoa, ela fala tantas coisas. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou marido, eu sou... Não é isso que eu quero saber. Eu quero Esses são os saber papéis que você representa, né? Exatamente. Então, as pessoas, elas não têm essa clareza, sabe? Não, clareza. Então, aí quando a gente começa a trabalhar essa clareza, no final do curso, eu pergunto, quem é você? Aí a resposta já é diferente, entendeu? Aí já vem outra resposta. Por quê? A gente está fazendo uma reprogramação que é autoconhecimento, desenvolvimento humano, as pessoas vão se conhecendo melhor, sabe? E acaba que é um processo transformador, vamos dizer assim. É muito gostoso, sabe? Quando você começa a ver o resultado assim nas pessoas, entendeu? É muito lindo isso, né? É muito legal. Você começa a ver o que tá, assim, exatamente isso, o que a gente estava falando, né? Esse desabrochar, esse florescer da pessoa, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Eu vou pôr o óculos aqui, com licença, minha gente. Tá, leia aí para mim, porque para mim está falando que ela vai fazer uma lista de afirmações lá, que ela faz sem perceber no dia a dia, que limitam. É bem isso mesmo, assim, né? O que eu coloco, o que me puxa para baixo no dia a dia, né? E o que dá para fazer. A Késia também está perguntando se existe algum exercício para melhorar esse pensamento. Um pouco então, foi o que você falou, né? Tipo, levantei de manhã, vamos mentalizar aí. Sei lá, põe anotadinho na caderneta um mantra para ler. Eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou bonita. Sei lá. E repete isso 3 vezes quando acorda. A mudança comportamental, porque PNL é pratica, né? Que é praticar, praticar e praticar e praticar. Então, existem vários contextos, por exemplo, dessa prática. Então, assim, uma dica muito legal que eu posso deixar para vocês é vocês positivizar o negativismo. Entende? Então, você tem que inverter. Aquilo que você pensa de negativo, você transforma ele no positivo. Então, por exemplo, uma dica legal que eu posso passar para vocês, algumas mudanças de mindset, algumas mudanças de palavras que a gente pode levar no nosso dia a dia, por exemplo, que é, por exemplo, a palavra tentar. Tirar essa palavra da mente. Eu vou tentar. Então, ninguém tenta nada. Entende? Ou eu faço ou eu não faço. Porque quando a gente coloca na nossa mente, por exemplo, Luciana, você vai fazer um bolo? Vou tentar fazer. Cara, você não vai fazer. E se você fizer, você ainda vai fazer tipo assim, não saiu bem feito porque eu tentei. Entende? Eu tentei, nem ficou bom. Eu tentei, não deu. Então, são palavras que a gente começa a tirar do nosso dicionário, entendeu? Então, por exemplo, colocar assim, igual a Laís colocou, né? Tentar ver algo positivo nas coisas ruins é uma ótima dica, sim. Só que ao invés de colocar tentar ver algo positivo, coloca assim, ver algo positivo. Entendeu? Tira o tentar, colocar
Entendeu? E é um processo. Daí, quando eu comecei a estudar a questão da palavra tentar, eu parei de falar tentar. Na hora que eu falava tentar, eu falava, putz, falei tentar de novo, entendeu? Falei, não Aí, é isso. aí eu comecei a reverter. Não, tentar. Aí, por exemplo, Luciana, você vai fazer um bolo? Se você realmente quer fazer, você fala, eu vou fazer. Uhum, vou Pronto. fazer. Aí Aí você você pode vai até fazer. vou fazer, mas vou fazer amanhã, porque hoje eu não posso. Exatamente, mas você vai fazer. Ah, não, Vai aí fazer. você fala assim, ou então você não fala, não, agora eu não consigo. Pronto. É E que aí simples. é um outro pilar de libertação, né? Que é assim, não Exatamente. vou, não, ou falar Não ou vou. não, né? E- Não vou, Exatamente. não. Então eu não vou fazer. Ou então não é o momento de eu fazer agora. Olha, hoje eu não consigo, mas pode ser que amanhã eu faça. Então, são palavrinhas que a gente vai tirando. Igual, por exemplo, tá difícil. Nossa, isso é tão difícil. Nossa, isso é muito difícil para mim. Nossa, isso é tão difícil. Porque difícil para mim. O que é a palavra difícil para mim? Difícil é o Uhum, fato que não foi aprendido. Se tá entendi. difícil, se tá difícil é porque você não aprendeu. Então, nossa, isso é muito difícil. Não, eu vou conseguir. Entende? Então, isso são algumas palavras que nós vamos tirando do nosso dicionário, que aí você começa a ter ação, você começa a ter resultado na sua vida, entendeu? Então, Entendi. trabalhar esse processo organizacional, e são vários conceitos. Nossa, são muitas palavras que nós usamos, sabe? Através de quê? Da linguagem e do nosso pensamento, entendeu? Então, nós Uhum, vamos desconstruindo. E cada pessoa, ela tem uma peculiaridade diferente. Cada pessoa tem uma vivência diferente. Então, nós vamos descobrir o que realmente aquela pessoa, o que que te impede de conquistar o seu objetivo. Igual, por exemplo, essa moça que é engenheira, né? Ela chegou para mim e falou assim: ah, eu comprei um curso e eu não consegui fazer o curso até agora, e o curso demora dia 30 fecha o curso e eu não consegui fazer. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: o que que te impede por que de que você não você está não conseguindo? fazer? Por que que você não está conseguindo fazer? Então me dá clareza. Né? E ela fala assim: ah, porque eu não tenho tempo, tá? Mas por que que você não tem tempo? Entende? E daí ela vai começar a falar, e quando ela descobre que é preguiça, que é Porque ela zona não de queria fazer conforto, o curso. porque não, ela até quer, mas aí quando ela descobre que tudo foi causado por ela mesma, aí eu falo para ela não falo não, ela entende que ela está Uhum. assumindo a autorresponsabilidade dela de não conquistar algo. Entende? Porque assumir a sua autorresponsabilidade é como se você fosse mérito do seu sucesso e o mérito do seu fracasso. Porque tudo que E acontece com a gente é responsabilidade nossa. Porque isso é uma sempre vai, informação importante, entendeu? né? Sempre vai Porque ter o tempo. É a a culpa do outro. Eu não conquista tenho tempo. geralmente é nossa, né? A É conquista é nosso. nossa. Mas o fracasso não. O fracasso teve alguma coisa que Não. não possa, não que de novo, né? Não que as coisas externas não interfiram, mas na maioria das vezes é a nossa tomada de decisão. É nossa tomar decisão. Porque, assim, depende muito do que é fracasso e o que é sucesso. Aconteceu na nossa vida que não é fracasso, por exemplo. Entendeu? Tem coisas que Uhum. aconteceu e aí o que que acontece? Se acontecer algo que não foi legal para você, por exemplo, em algum sentido, alguma situação na sua vida, o que que a gente tem que fazer? Entendeu? É ressignificar, sabe? É Uhum. ressignificar esse erro, entender onde que errou e fazer diferente. Então isso para mim não é fracasso. Não, é aprendizado, É processo. aprendizado. Só que para isso tem um processo para as pessoas começarem a entender esse mesmo processo, porque muitas vezes as coisas acontecem, só que não é culpa nossa. Vamos dizer assim, que é algo que aconteceu externamente. Mas eu não posso também ficar culpando o externo sempre o fato de eu não conseguir. Igual, por exemplo, aconteceu alguma coisa, sempre o culpado é o outro. Ah, eu não saí porque aconteceu isso. Ah, eu não saí, eu não fiz isso porque o meu chefe. Eu não fiz porque esse cara, você não fez porque você não fez. Ponto. Entende? E Uhum. ponto. Não é porque o seu chefe tal, é porque você não fez.
Então, por que você não fez? Sabe? Então, assim, dependendo da situação, é onde nós vamos construindo. E aí, essa mudança de pensamento, essa mudança de mindset, é onde as pessoas vão começando a conquistar. E essa moça do curso, por exemplo, eu falei com ela e ela assumiu a autorresponsabilidade dela e hoje ela me mandou. Porque eu falei com ela, você vai olhar quantas horas tem um curso, quanto tempo, você vai, a gente trabalha, né? Processo de E aí foco e tal, vai fazer separar, faz gestão todo um planejamento, de chegar nisso. gestão, e você me manda isso. Aí hoje ela me mandou, ela falou comigo, o curso tem tantas horas, separei tantas horas do meu dia e eu finalizo ele no dia 30 através do nosso processo organizacional. E isso é comportamento. E eu falei com ela, então quando você finalizar o curso, eu quero que você me mande esse curso, eu quero que você me mande o certificado do curso, porque o curso era muito importante para ela. Só que daí ela estava trabalhando, sabe o quê? A autossabotagem, porque ela mesma estava se sabotando, entende? Então, né? Vamos aguardar um Só um pouquinho, pouquinho. travou para mim. Tá, mas eu só não estou te ouvindo. Então, aí, Luciana, é onde nós trabalhamos a auto, porque nós somos os nossos maiores sabotadores, entendeu? Ó, Eu aham. estou te vendo. Agora, Vamos pedir um feedback. Oi, tá travando um pouquinho o seu. Vamos pedir um feedback pro pessoal aí, se tá travando o dela, o meu também. Vamos o esperar um meu, ó. pouquinho. Enquanto isso, eu vou aproveitando para ver o que o pessoal falou aqui, né? Tá. É, de tentar ver, né, uma coisa, tentar ver o positivo, né? A esperança, eu acho. Tentar ver algo positivo, não é tentar, é ver algo positivo nas coisas Ver ruins é algo uma ótima positivo. dica, né? É. Exatamente. E eu falo e não consigo guardar o caminho. Uhum. O difícil, né? Voltou. Tirar esse difícil da mente, da língua da gente. É verdade, difícil. A Cassie saiu e a Thaisa disse que voltou. E agora a gente já tem que ir encerrando, porque Ah, já? na semana passada o Instagram deu de louco, assim, faltava 1 minuto e pouco ainda, ele do nada apagou. Então a gente tem que começar. Mas ai, tô adorando o papo, delícia. E aí o pessoal, manda aí o que vocês acharam, o que vocês estão gostando. E aí vamos finalizando, Raquel, e o que você me dá, assim, a gente já conversou sobre isso, mas assim, que recado, que dica que a gente pode, que você deixa para que a gente, agora, a gente vai acabar a live, o que a gente já pode fazer para internalizar essa linguagem mais construtiva? Então, a dica é a seguinte: quando alguém falar alguma coisa para vocês, por exemplo, algo que às vezes se magoa, entende? Fala Uhum. algo que não faz sentido para vocês, significa, ressignifica. Para e entenda, não leve isso como uma verdade. Se a pessoa falou algo para você que talvez não faz sentido para você, tente entender por que ela falou. Tá, você está falando isso comigo por quê? Qual que é o sentido disso? Uhum. Entende? Você poderia me explicar? Aí a pessoa vai explicar. Aí vamos ver, qual que é a explicação dessa pessoa, por exemplo, tá? Se Uhum. fizer sentido, por exemplo, a pessoa falar assim, não, realmente o que ela falou faz sentido, eu realmente fiz isso, entende? Tem que É uma ressignificar. autoavaliação também. Poxa, talvez. Autoavaliação. Aí você ressignifica, você pede desculpa aí você vai aprender com esse erro e não vai errar novamente, porque nós somos humanos. Claro. Entende? Mas também não absorva isso como uma verdade, porque às vezes foi um ato que você fez ali, muitas vezes impensado, involuntário. Fala, nossa, caramba, eu não devia ter feito isso, vou pedir desculpa, vou me retratar, eu aprendi com o meu erro, mas não leve esse sentimento ao longo da vida. Se a pessoa falou algo para você que não faz sentido nenhum, que não tem veracidade, não Foi absorva só isso. ela expressando a raiva dela, o momento. Não absorva. Não é uma verdade para você, entendeu? Então, deixa ela falar, tá tudo certo, sabe? Então, quando a gente começa a desenvolver essas habilidades, ressignificar
entender o processo, aprender com o erro, entende? E não absorver isso ao longo da vida, porque é isso que vai nos travando. Isso. Entendeu? Né? E é isso que a gente entende de em buscar esse envelhecimento positivo, é ser leve, né? Ai, com Quanto certeza. leve de pensamento, leve de ação, porque tudo isso traz mais mobilidade, mais conhecimento, né? E é o que a gente precisa, né? A gente não precisa de muito, né? Só precisa estar em paz com a gente, eu acho. É verdade. Tem muitas. Eu falo que a vida é muito simples para ser vivida, sabe? Ela é um jogo. Nós temos que saber jogar. E qual que é o jogo? Entende? Uhum. Qual que é a estrada da vida? Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Eu falo que nos meus cursos, né, quando eu dou treinamento, existe uma técnica muito interessante que é a virada de chave e a virada do livro. Porque nós podemos escrever a nossa história a partir do momento que a gente acorda. Imagina num livro de páginas em branco. Imagina. E aí você vai dormir e você construiu a história daquele dia. Quando você acorda de manhã, você agradece a Deus. Deus, muito obrigado por eu ter uma página em branco para poder escrever uma nova história da minha vida. Então nós vamos construindo o nosso legado, nós vamos construindo as nossas histórias através de quem? Das nossas escolhas. Porque daí nós escolhemos ser pessoas boas, dignas, honestas, entende? Então aí a gente começa a desenvolver todo esse processo e virando a página dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então nós temos uma oportunidade na vida de virar a página todos os dias. Então, pessoal, virem a página todos os dias, sabe? Escrevam as suas histórias em branco, tracem seus caminhos, entendeu? Com muita dignidade, com muito amor, com muita gratidão, muita verdade, cara, porque é assim que nós temos que viver. Entendeu? E Respeitar, aprender respeitar todas essas páginas que você finaliza, né, na noite. tudo, Respeita tudo, aquilo, respeita o que exatamente. você construiu. Honrar, Na manhã honrar. seguinte, né, honra aquilo. Na manhã seguinte, tá, vamos lá. Hoje E agora? vai ser ótimo, né? O que eu quero conquistar hoje? O que eu quero transformar minha vida hoje, daqui para frente? O ontem eu não consigo mudar. Se você me convidar, se a gente fechar essa live agora, nesse exato momento, você fazer, Raquel, vamos abrir de novo, o que nós falamos não vai ser igual. Passou, Não. acabou. Não tem mais, a essência é outra. É Entendeu? diferente, o que vai vir na nossa mente vai ser É diferente. outra coisa. Então nós vamos construir uma nova história, uma nova conversa, um novo diálogo. São outras pessoas vão entrar, outras pessoas vão sair, outras perguntas. Cara, nunca mais vai ser igual. Então viver o mindfulness, que é o viver o presente agora, cara, é a melhor coisa do mundo. Porque não podemos viver de passado e também não podemos viver de futuro. Nós temos que viver o presente para construir um futuro melhor. Então isso é o que nós temos que aprender a fazer. Entendeu? É E é um quando que exercício nós. diário, não tem Não tem. pode pirlim-pim-pim, não tem mágica, né? Não tem assim, a Não partir tem. de hoje eu vou ser plena. Não, né? Não, nós temos Tem que que construir a reconstruir. plenitude. Só que para isso a gente precisa entender muito o nosso autoconhecimento, entendeu? Por isso que a gente tem que trabalhar muito o nosso autoconhecimento para a gente saber quem nós somos, da onde que nós viemos, onde nós queremos chegar, qual que é o nosso propósito de vida, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso legado, nossos verdadeiros valores, habilidades, quais são os nossos talentos, sabe? O que nós podemos oferecer para o outro, qual que é a imagem que eu quero deixar para o outro, qual que é o meu legado. Então, assim, o autoconhecimento, ele ajuda nisso tudo. Quando você descobre isso, cara, não tem como você não Muda. mudar. Entendeu? Não tem como você mudar. Você muda a sua relação com tudo na vida, com seu marido, filhos, com ambiente de trabalho, Trabalho, com os colegas. Você trabalha tá? não julgamento, você trabalha procrastinação, você trabalha autossabotagem, sabe? Você trabalha o seu processo organizacional, o seu financeiro muda. Tudo é autoconhecimento. Olha que lindo isso. Você começa a fazer planejamento, É visualização. um mar de oportunidade. É um mar, é um mundo, é um outro mundo. É um É. mundo paralelo, assim, sabe? Nós vamos construindo Delícia. juntos, Ai, entendeu? Raquel, tá Ai, acabando. Ah, que obrigada. pena. Mas, ó, foi bom demais, adorei, muito gostoso. Obrigada novamente Me por ter chame de aceito. novo. E vamos aí, vamos fazer mais, vamos pensar em mais assuntos.
Pessoal que participou, muito obrigada pela presença, pelos comentários. E tá lá, segue lá, me segue, continua aí no Envelhecendo. A ideia é a gente ter sempre assuntos novos para a gente trabalhar essa construção do nosso envelhecimento positivo. E o da Raquel, que está lá nos stories, aqui, mas eu vou deixar marcado na live. A live vai ficar salva alguns dias aqui no feed. E tá lá o perfil da Raquel. Segue a Raquel lá também, que tem muita coisa boa para aprender nos dois lugares, para a gente compartilhar. Obrigadão. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.